Fala, galera, e aí, ó, já tomou tua água, já bebeu teu café, comeu um biscoitinho, então vem comigo, ó, vamos continuar a brincadeira. Sim, caramba, tem muita coisa aí, é cansativo, meu companheiro, mas é assim que tem de ser, só se consegue chegar lá com muito esforço, com muita batalha. Então acompanha aqui comigo a continuidade. Nós já vimos 4 verbos e agora nós estamos indo para o 5º verbo, que na verdade é uma mistura aqui. Nós vamos trabalhar com o verbo chegar e com o verbo ir, porque eles funcionam da mesma forma. Eles serão verbos intransitivos, mas vão trabalhar com a preposição a. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, por que a gente está levantando essa bola de mostrar que os dois devem ser introduzidos pela preposição a e não pela preposição em? Porque normalmente no dia a dia é assim que as pessoas falam. E não é só qualquer pessoa. Você, eu, todo mundo fala assim. A gente diz, hoje eu vou no futebol, hoje eu vou na padaria, eu estou indo no cinema, eu estou indo na casa da minha mãe. É assim que a gente fala no dia a dia. Só que para a prova do concurso público, a gente tem de trabalhar o padrão culto da língua. E tanto o verbo chegar quanto o verbo ir não vão trabalhar com a preposição em. Eles vão trabalhar com a preposição a. O correto é dizer cheguei a casa, cheguei ao colégio, cheguei à padaria, estou indo à casa da minha mãe, estou indo à padaria, estou indo ao médico. É assim que funciona. Então olha aqui, vou ao ortopedista. Não posso dar mole de dizer que vou no ortopedista. Cheguei a Brasília e não cheguei em Brasília. Então tanto o verbo chegar quanto o verbo ir trabalham com a preposição a. Eu não posso esquecer, beleza? Então vamos lá. Verbo interessante agora, hein? Verbo esquecer e também o verbo lembrar, meu companheiro. Então acompanha aqui comigo. Eles são verbos transitivos diretos quando estão sozinhos, ou seja, quando eles não são pronominais. E eles são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição de quando eles forem verbos pronominais. O que isso significa? Vamos lá. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. E quem se esquece de alguma coisa. E quem se lembra de alguma coisa. Então acompanha aqui o exemplo. Esqueci o casaco dele. Porque o verbo esquecer aqui, tá sozinho. Então quem esquece alguma coisa, é verbo transitivo direto e pede objeto direto. Agora olha aqui. Lembrei-me de todas as respostas. Como está com um pronome, o verbo esquecer, assim como o verbo lembrar mais um pronome, passa a ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Então, por isso que aqui está exigindo um objeto indireto. Agora, se aqui, ao invés de ter colocado esqueci, eu tivesse colocado, por exemplo, pronome me. Se eu tivesse colocado esqueci-me, aí eu não poderia colocar esqueci-me o casaco. Eu deveria colocar esqueci-me do casaco. Tranquilo? Esqueci o livro. Esqueci-me do livro. É assim que funciona. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Agora, quem se lembra de alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Apareceu sozinho, verbo transitivo direto, pede objeto direto. Apareceu acompanhado de pronome, verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição de. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Galera, esse aqui é ótimo. Numa tacada só, nós vamos abordar vários verbos. Verbo informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir e comunicar. Eles podem ser verbos transitivos diretos e indiretos. Agora, eles vão admitir 2 construções. Aí observa que a gente tem aqui, nós temos alguém de algo e nós temos algo a alguém. Até aí tudo bem, não é? Então, eu coloco aqui, informou
todos do acidente. Nesse contexto aqui, ele está informando alguém de alguma coisa. É um verbo transitivo direto e indireto. Todos é quem ele está avisando, então está funcionando como objeto direto. E o algo, a coisa, está funcionando como objeto indireto. Sidney, como é que isso define? Isso é contexto? Como é que é? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e mostrar a vocês com mais calma, porque o slide está meio poluído, então para ficar melhor. Ó, vamos lá. Verbo informar, avisar, cientificar, notificar e por aí vai, né? Beleza. Ele pode trabalhar da seguinte forma, como a gente acabou de ver aqui no nosso slide. Ou ele vai avisar, informar alguém de algo, ou ele vai avisar algo a alguém. Quem é que define isso? Você na hora que está escrevendo, ou seja, o autor do texto. É um processo de estilística. Só que você tem de entender o seguinte, se você vai avisar alguém de algo, você tem de saber que a pessoa aqui vai funcionar como objeto direto e a coisa vai funcionar como objeto indireto. Agora, se você optar por informar algo a alguém, aí você tem de saber que a coisa vai funcionar como objeto direto e a pessoa vai funcionar como objeto indireto. Eu só quero fazer uma reflexão. Você pode informar alguém de algo ou sobre algo. Até mesmo porque, neste momento que eu estou informando alguém de algo, eu estou trabalhando num assunto, não é? E assunto eu posso trabalhar com a preposição de ou com a preposição sobre. Tranquilo? Agora, volta aqui comigo, ó. Então, ó, informou todos do acidente, todos como objeto direto e do acidente como objeto indireto, porque aqui informou alguém de alguma coisa. Agora aqui embaixo, informou a todos o acidente. E aí olha a malícia. Se eu já coloquei a preposição a aqui, eu não posso dar mole de colocar a preposição de ali do outro lado. Eu não poderia dizer informou a todos do acidente. Se eu fizesse isso, eu teria dois objetos indiretos. Aqui no caso, a opção foi por informar alguma coisa a alguém. E a coisa vai funcionar como objeto direto e a pessoa como objeto indireto. Agora, olha o outro exemplo. Avisei-o de que eu faria. Então, se eu botei o "o", vamos lá. Se tem pronome "o", ele funciona como objeto direto. O termo que vem depois vai funcionar como objeto indireto. E é por isso que tem a preposição. Então, nesse contexto, informou alguém de alguma coisa. Observa. Aqui, ó, tá certinho. O que eu não poderia ter? Eu não poderia, de repente, tirar este "o" e colocar um "lhe". Se eu tivesse colocado avisei-lhe de que eu faltaria, aí, tchabum. Por quê? Porque eu teria dois objetos indiretos. Então, na hora que a gente está fazendo a prova do CESP, a gente tem que ficar ligado neste "lhe" aqui, tá? Porque se o cara bota o "lhe", já é uma demonstração que é um objeto indireto. Aí eu tenho que ficar de olho no outro termo. Se o outro termo aparecer com preposição, provavelmente está errado. A não ser que seja aquele caso do verbo chamar, que é uma exceção a todas as outras estruturas. Até mesmo porque ali eu não tenho dois objetos indiretos. Ali eu tenho um objeto indireto. Quando eu digo, por exemplo, chamei-lhe de tolo, e de tolo funciona como predicativo do "lhe". Não é o caso de ter dois objetos indiretos. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Próximo verbo aqui. Verbo namorar. Esse é interessante porque é um que a gente utiliza de forma equivocada no dia a dia também. A gente normalmente coloca com a preposição com. Eu digo que eu namoro com a Bruna, que eu namoro com a Clara, que eu namoro com a Bianca. É assim que a gente fala. Mas está errado.
Está errado, porque o verbo namorar, ele é verbo transitivo direto, ele não usa preposição. Quem namora, não namora com alguém, quem namora, namora alguém. Então é Pedro namora Bruna, Bruna namora Pedro, e assim vai. Então aqui, ó, Elisa namora Otávio, e não Elisa namora com Otávio. E a gente pode até ampliar. Por exemplo, os homens têm por hábito, pelo menos aqui, pedir para namorar com a menina. Então o menino chega assim: você quer namorar comigo? Aí você, menina esperta que estuda aqui com a gente, já pode dizer não, porque eu não namoro com quem não sabe utilizar bem a língua portuguesa. Porque se o verbo namorar não utiliza a preposição com, ele não pode perguntar: você quer namorar comigo? O verbo namorar, ele é verbo transitivo direto, não pede preposição. Então o certo é: você quer me namorar? Aí sim, aí você pode namorar. Pode ser até feio, minha filha, mas namore, porque esse cara tem futuro, tá? Então vem aqui comigo, ó, continuando. Verbo obedecer e desobedecer são idênticos. Eles vão ser verbos transitivos indiretos e vão exigir a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Tranquilo até aí? Então olha o exemplo. O bom filho obedece aos pais. Perfeito. Verbo transitivo indireto e aos pais. Objeto indireto. O candidato desobedeceu ao regulamento. Então, verbo transitivo indireto e ao regulamento, objeto indireto. Sempre, sempre, sempre. Verbo obedecer e desobedecer vão exigir a preposição a. Agora olha a próxima aqui, ó. Verbos pagar e perdoar. Eles têm uma peculiaridade bem interessante, sabe? Olha aqui, ó. Se o objeto é a coisa que sofre a ação do verbo, vai ser sem preposição, ou seja, verbo transitivo direto. Mas olha a B. Se o objeto é pessoa que recebe a ação do verbo, são regidos pela preposição a. E aí funciona como verbo transitivo indireto. E isso, gente, o que você está querendo dizer? Vamos lá. Se o verbo pagar ou o verbo perdoar for direcionado para uma coisa, vai funcionar como verbo transitivo direto. Mas se for direcionado para uma pessoa, vai funcionar como verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Beleza? Olha o exemplo. Ela pagou a conta de luz. Diz para mim, conta de luz é pessoa ou é coisa? É pessoa. Não, não é pessoa, é coisa. Então aqui é verbo transitivo direto e a conta de luz é objeto direto. Ah, Sidney, mas aí tem um a, porra. E se de repente eu confundo com a preposição? Não pode. Pô, como é que você vai confundir com a preposição? Se aqui você tem um termo que é feminino e se o termo anterior tivesse exigindo a preposição a, o que ia estar acontecendo? Uma crase. Então, este a é apenas um artigo. Olha o outro exemplo. O professor perdoou os erros dos alunos. E aí diz para mim, erro é pessoa, é coisa? É coisa, não é pessoa, é coisa. Então, aqui funciona como verbo transitivo direto e o erro dos alunos como objeto direto. Agora, observa quando a gente trabalha com pessoas. Perdoei a todos. E não simplesmente perdoei todos. Ah, perdoei todo mundo. Não, perdoei... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.
Tchau.